27 de julho, São Pantaleão Mártir, do ano de 303. Nicomédia é a terra de São Pantaleão, um dos 14 auxiliadores em grande necessidade. O pai era pagão. O menino recebeu ótima educação de sua mãe Eubula, cristã fervorosíssima. Infelizmente, esta bem cedo lhe foi arrebatada pela morte, circunstância que muito afetou a vida do filho unigênito. O pai não poupou sacrifício para proporcionar-lhe os meios necessários à carreira de médico, mas exigiu também da parte dele a participação ativa no culto da idolatria. Pantaleão conservou-se puro, no meio de um mundo corrupto, provando assim a solidez da educação que da própria mãe recebera. Com sua inteligência e força de vontade, não podia deixar de sobrepujar a todos os companheiros de estudo e distinguir-se de tal maneira que chegou a gozar dos maiores privilégios, e pelos mestres ser vantajosamente recomendado ao imperador Maximiano. Ao mesmo tempo, Pantaleão matou relações com Hermolau, sacerdote cristão que, por causa das perseguições, vivia com os irmãos numa casa bem retirada. Numa das conversas que teve com este sacerdote, Pantaleão falou-lhe da mãe que era cristã. E tu? Perguntou com vivo interesse o sacerdote. Eu, respondeu Pantaleão, respeito e honro a memória da minha mãe e conservo fielmente a doutrina que me ensinou. Mas vejo-me obrigado a seguir a religião de meu pai e do governo, ainda mais agora que tenho em vista ser nomeado médico assistente do imperador. Hermolau falou-lhe então de um outro médico que superava todos os mais em ciência e virtude, que por uma só palavra curava os doentes, dava luz aos cegos, ouvido aos surdos, o uso dos membros aos paralíticos, chamava a vida os mortos, conduzia a todos à felicidade eterna. Pantaleão começou a interessar-se por esse médico divino, cujo nome já aprendera a balbuciar na mais tenra infância. Entretanto, não podia decidir-se a abraçar francamente a religião de Jesus Cristo. Um fato extraordinário trouxe-lhe a luz da fé. Passando um dia pelo campo, encontrou à beira da estrada uma criança morta, vitimada por mordedura de cobra. Instintivamente recuou apavorado, mas recuperando a calma, disse de si para si: se é verdade o que Hermolau me disse de Cristo, há de ser demonstrado agora. Levantando os olhos ao céu, disse: ó Deus dos cristãos, se és verdadeiramente o Senhor da vida e da morte, mata esta cobra e dá vida a esta criança. E assim aconteceu. Pantaleão apresentou-se ao sacerdote e, após um retiro de 7 dias, recebeu o batismo. Depois disso, seu maior desejo era ver o pai na mesma religião, e sem demora pôs mãos à obra para convertê-lo, tarefa esta cuja realização só pela metade pôde conseguir. Apresentou-se-lhe um doente atacado de oftalmia. Grandes quantias este já tinha despendido com os médicos sem sentir melhoras. Pantaleão prometeu-lhe cura radical. Embora o pai o aconselhasse não tratar de um caso perdido, Pantaleão, porém, animou o doente, fê-lo invocar o nome de Deus, único e seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Tocou-lhe os olhos com as mãos e o cego recuperou a vista. À evidência deste milagre, ambos, o pai e o cego, se declararam cristãos e receberam batismo. Pantaleão, dedicado à sua profissão, procurava sempre dar aos clientes não só a saúde do corpo, como também o bem-estar da alma. Deus abençoou-lhe os esforços e, em pouco tempo, Pantaleão era o mais afamado e o mais procurado de todos os médicos. Não podiam os médicos pagãos olhar com bons olhos a preferência que era dada ao colega cristão. Notando que Pantaleão dispensava particulares cuidados aos cristãos encarcerados, denunciaram-no ao imperador. Este, ao receber esta notícia, não fez segredo do forte desagrado e ordenou ao médico que rendesse culto aos deuses, para assim desmentir aos acusadores. Pantaleão respondeu: mais alto que as palavras falam os fatos, e a verdade acima de tudo. Quanto mais poderoso é Deus, tanto mais veneração merece. Propõe o seguinte: mandar trazer aqui um doente que esteja em estado grave. Chamai os vossos médicos e sacerdotes, para que invoquem sobre eles os deuses. Eu, da minha parte, recorrerei a meu Deus. O Deus que der saúde ao doente há de ser por todos adorado como o único e verdadeiro, e os outros deuses devem ser removidos. Maximiano aceitou a proposta. Foi trazido um doente por todos os médicos desenganado. Vieram também os médicos sacerdotes pagãos e Pantaleão. Os idólatras ofereceram sacrifícios de costume aos deuses, e em preces a eles dirigidas pediram que curassem o doente. Este nenhuma memória experimentou.
Pantaleão, em prece fervorosa, dirigiu-se a Jesus, e em nome do mesmo ordenou ao doente que se levantasse. O doente obedeceu imediatamente e, restabelecido, voltou para casa. O imperador, obcecado pelo erro e pela paixão, em vez de cumprir a palavra, insistiu com Pantaleão, para que prestasse homenagem aos deuses. O jovem cristão a isto resolutamente se negou, e com uma constância imperturbável aceitou os tormentos que o imperador mandou-lhe fossem aplicados. Esticado sobre o cavalete e queimado com tochas ardentes, ao meio destas torturas, teve o consolo de Nosso Senhor lhe aparecer. Finalmente amarrado a um tronco de oliveira, Pantaleão recebeu o golpe de morte pela espada, no dia 27 de julho de 303. As relíquias foram transportadas para Constantinopla e depositadas numa igreja, que lhe traz o nome. Mais tarde vieram para Denis, na França. A cabeça de São Pantaleão é o tesouro precioso da cidade de Lyon. Em Ravelo, perto de Amalfi, conserva-se uma ampola de vidro com um pouco de seu sangue, que de tempos a tempos se torna líquido. São Pantaleão, rogai por nós.